Fala pessoal, tá no ar mais um vídeo do canal Política na Bahia. Hoje nós iremos falar sobre a batalha pelo interior do estado da Bahia. Se liga em mais um vídeo. Gente, não é de hoje e é de um conhecimento geral de grande parte dos políticos do nosso estado que a disputa, a disputa pelo eleitorado baiano, ele se dá muito nos interiores. O fato do estado da Bahia ter uma quantidade tão grande assim de municípios, né, que ultrapassa o número de 400 municípios, e que o número da população baiana não esteja centralizada na capital e na região metropolitana de Salvador, faz com que as disputas pelos votos no interior sempre fossem muito intensas, né? Fazendo com que muitas das vezes, e pelo menos nos últimos anos, na última eleição, quem vencesse no interior levasse a disputa, ultrapassando a quantidade de votos se você pegar os votos da capital e dos grandes centros urbanos no estado da Bahia. Essa semana houveram dois movimentos muito importantes. Um primeiro movimento do líder da oposição, Assemineto, ex-prefeito de Salvador, que iniciou uma jornada de viagens pelo interior da Bahia, começando na cidade de Santo Estevão, né? Não tão interior assim, e depois migrando para a cidade de Ilhéus. Ele escolheu Marcelo Pedreira, né, ex-prefeito de Governador Mangabeira, como um auxiliar, um coordenador dessas viagens. Segundo o próprio Marcelo Pedreira, o objetivo é estar dialogando com outras áreas a não ser os grandes centros urbanos. Para ele, Marcelo, essas viagens precisam ser mais leves. Ele mesmo disse que na eleição de 2022 as viagens às vezes eram muito rápidas. Às vezes a CM chegava a visitar duas cidades no mesmo dia. E já nessa primeira viagem que teve em Santo Estevão, ele fez uma caminhada, fez uma corrida, né, com o prefeito de Santo Estevão, e junto com o Elinaldo também, liderando essa política na região de Camaçari. E também agora em Ilhéus, ele passou 3 dias em Ilhéus, andando pela praça, andando pelos centros de Ilhéus, se reunindo com empresários, vereadores, lideranças políticas, com o prefeito Valderigo Júnior, ao qual deve muito a CM a eleição dele para prefeito de Ilhéus e tudo mais. Juntamente com isso, o governador Jerônimo Rodrigues deu uma declaração esses dias, dizendo que ele estava dizendo que o fato dele estar nessa correria toda visitando tantas cidades do interior é pelo fato de que ele sabe de que não está tão bem assim, né? A gente sabe que as últimas avaliações de Jerônimo não tem uma larga escala. Ele iniciou o ano de 2025 correndo, né? Fez mudanças muito interessantes no seu secretariado, né? Eu acredito que o fortalecimento de Adolfo Loyola fez com que crescesse muito a atração de prefeitos, a sangria na base de oposição no governo do Estado. Agora, a vinda do PDT, dos prefeitos do PP, dos prefeitos do PDT e de todos os outros prefeitos do interior que voltaram, né, para a base de Jerônimo. Então, essa disputa pelo interior é essencial, né? Nas eleições de 2022, por exemplo, a Semineto conseguiu vencer em 16 dos 20 maiores colégios eleitorais da Bahia. Ou seja, ele só perdeu em 4 colégios eleitorais. Ou seja, para ele sabe muito bem que o discurso do PT está cada vez mais gasto dentro dos grandes centros urbanos, das grandes cidades acima de 100 mil habitantes. Por isso, se tornou ainda mais importante o fortalecimento de Jerônimo Rodrigues e do PT nas cidades do interior baiano, cidades ali entre 10 até 70 mil habitantes, até 60 mil habitantes, que deram a ele na última eleição vitórias esmagadoras sobre a Semineto. Também vitórias muito fortalecidas por Lula, que também venceu com grande margem o candidato rival na eleição de 2022. Ou seja, essa disputa pelo interior vai ser muito interessante. Claro que Jerônimo Rodrigues sai na frente ao ter a máquina na mão e conseguir, de certa forma, trazer esses prefeitos aliados para a base, de forma fazendo troca de favores, fazendo investimentos nessas cidades que dependem muito da força do Estado para poder, de certa forma, se desenvolver em educação, saúde, o trabalho que Jerônimo Rodrigues tem feito muito bem e com excelência. E, por outro lado, a ACM busca, de certa forma, manter e fazer com que as pessoas do interior conheçam o trabalho dele, que está muito ligado a Salvador e às grandes cidades, e fazer com que o seu nome se dissemine pelo interior da Bahia. Ele sabe muito bem que se ele conseguir diminuir a diferença de votos de Jerônimo Rodrigues de 2022 no interior para ele tem uma vitória garantida, né? Eu acredito é muito difícil, dado as eleições agora de 2024, que mostraram novamente que os grandes centros urbanos continuam e permanecem tendo, de certa forma, uma aversão ao nome do PT. A única cidade que o PT conseguiu conquistar nas eleições de 2024
foi a cidade de Camaçari, e mesmo assim por uma diferença que beira assim o empate técnico nas pesquisas, né? Mas foi uma vitória muito comemorada, inclusive pelo grupo de desculpe, o grupo do Jerônimo Rodrigues aqui na Bahia. Então, a disputa pelo interior vai ser muito interessante. É importante dizer, e eu trouxe aqui, nas eleições as quais Wagner derrotou Paulo Souto em 2006, Jacques Wagner ganhou em 227 municípios e Paulo Souto ganhou em 190 municípios. Já nas eleições de 2010, Wagner ganhou em 397 municípios, Gedel venceu em 13 municípios e Paulo Souto em 7 municípios. Nas eleições de 2014, Rui Costa venceu em 377 municípios, Paulo Souto em 40 municípios. Nas eleições de 2018, Rui Costa venceu em 414 municípios e Zé Ronaldo venceu em apenas 13 municípios. E nas eleições de 22, as últimas eleições, Jerônimo Rodrigues venceu em 364 municípios, a Semineto venceu em 53 municípios. Mas com a questão, os 53 municípios que a SEMI venceu, entre os 13 municípios que a SEMI venceu, pelo menos 16 desses municípios eram os municípios de maior população do estado da Bahia, entre eles Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Conquista, Itabuna, Ilhéus e etc. Então, é uma disputa interessante, essa disputa pelo interior. Vai ser muito legal ver qual será aí os argumentos que eles vão tomar para ir ao interior, qual será a força que a Semineto conseguirá ter ao interior sem caneta na mão e o que será que Jerônimo vai fazer e vai continuar fazendo para manter esses prefeitos do interior na sua base, tá bom? Esse foi mais um vídeo do canal, espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem, deixem suas opiniões aí nos comentários e que você possa cada dia mais falar um pouquinho mais da política baiana, é sempre um agrado, tá bom? Beijos e boa noite.